Confiança e entrega total à sabedoria divina para enfrentar os desafios do dia com fé e serenidade. Amados filhos e filhas, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco neste novo amanhecer. Ao abrirmos os olhos para mais um dia, talvez sintamos o peso das preocupações ou a incerteza do que virá. Mas hoje, o céu se inclina sobre nós com uma promessa renovadora, a de que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos por caminhos de luz e esperança. Porque eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Assim, convido-vos a tomar um momento para respirar profundamente, permitindo que cada inspiração seja um lembrete de sua presença amorosa. Sabemos que, ao início de cada dia, carregamos em nossos corações as dúvidas e anseios, que muitas vezes fazem sombra à nossa fé. Às vezes, o cansaço do corpo e a fadiga da alma parecem nos sobrecarregar, como se estivéssemos diante de uma montanha a escalar. Mas lembremo-nos das palavras do Senhor em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite consolador, que nos exorta a depositar nossas fardos em suas mãos, onde encontramos descanso. Hoje, podemos nos unir em oração, confiando em sua sabedoria infinita e em sua eterna misericórdia. A entrega total nas mãos de Deus nos permite enfrentar os desafios do dia com fé e serenidade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esta entrega não é um sinal de fraqueza, mas sim de força, pois ao confiarmos plenamente em sua orientação, nos tornamos instrumentos de sua paz e amor no mundo. Enquanto iniciamos este novo capítulo, é vital lembrar que cada amanhecer é uma nova oportunidade para recomeçar. Que possamos ver a luz do dia não apenas como um ciclo natural, mas como um dom divino que nos recorda a fidelidade de Deus. Em Salmo 118:24, encontramos a expressão jubilosa: Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Que ao abraçarmos esta verdade, possamos permitir que a alegria se infiltre em cada pensamento e ação que tivermos ao longo do dia. À medida que nos dirigimos à oração, é essencial refletir sobre a bondade de Deus que nos acompanha em nossa jornada. Assim como o Senhor é nosso pastor, guiando-nos e cuidando de nós, também nos convida a sermos pastores uns dos outros, com amor e compaixão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esta promessa nos assegura segurança em sua liderança, mesmo quando as nuvens se acumulam e as tempestades parecem iminentes. Por isso, ao caminharmos hoje, que possamos ir além de nós mesmos, estendendo a mão para aqueles que necessitam de consolo e esperança, refletindo assim o amor de Deus que habita em nós. Queridos filhos e filhas, ao nos prepararmos para entrar em comum comunhão com Deus por meio da oração, permitamos que nossas ansiedades se transformem em intercessões, que nossos receios se tornem súplicas de confiança. Recordemos as palavras de Filipenses 4:6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Com este espírito de esperança e fé, convido-vos a orar juntos, que o nosso dia seja permeado pela luz de sua presença e que,
ao nos entregarmos a Ele, possamos encontrar força, renovação e propósito em cada ação que realizarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos nos unir em espírito e verdade, confiando na divina providência e na sabedoria que nos guia. Amém. Amados filhos e filhas, com o coração jamais sereno, elevemos agora nossa voz ao Pai, entregando a Ele este novo dia e permitindo que seu amor envolva cada aspecto de nossas vidas. Neste instante sagrado, façamos a entrega de nossas preocupações, sonhos e desafios, conscientes de que nada é pequeno demais para ser apresentado ao nosso Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Este convite divino nos lembra que somos amados e que o Senhor se preocupa com cada detalhe de nossas jornadas. Ao fazermos esta entrega, abramos as portas de nossos corações e entreguemos a Ele nossos fardos. É comum, amados irmãos e irmãs, que as sombras do estresse e da ansiedade nos sigam durante o dia, como nuvens escuras que ameaçam a luz do sol. Por isso, é essencial buscarmos a paz que Jesus nos oferece. Em João 14:27, Ele nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Ao meditarmos sobre estas palavras, somos novamente lembrados de que a paz que nos é oferecida pelo Senhor transcende qualquer turbulência que possamos enfrentar. Ao entrarmos neste diálogo com Deus, que nossa busca pela serenidade seja um ato de confiança na sua bondade. Ao confiarmos nele, permitimos que seu amor inunde nossas vidas, dissipando as inquietações que nos aprisionam. Os desafios que nos cercam podem parecer avassaladores, mas a palavra de Deus nos oferece um refúgio seguro. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91:2. Ao abrirmos nossos lábios em oração, que possamos reafirmar nossa dependência da graça divina. Neste momento, convidemos o Espírito Santo a guiar nossos pensamentos e ações, para que possamos discernir a sua vontade em tudo o que realizarmos. Isso é um chamado à fé ativa, onde a nossa confiança em Deus se transforma em ação no mundo, mesmo quando as circunstâncias não favorecem. Queridos irmãos e irmãs, é fundamental que, em meio a essa entrega, busquemos a purificação de nossos corações e mentes. Reconheçamos que em nossa jornada, muitas vezes nos afastamos do caminho que Deus planejou para nós. Por isso, com humildade, clamemos ao Senhor por perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ao prostrar nossos corações diante dele, experimentamos a liberação de qualquer peso que nos impede de avançar. O perdão é um presente transformador que nos liberta, permitindo que a luz de Deus penetre as áreas mais escuras de nossos seres. E ao pedirmos por purificação, lembremo-nos de que também somos chamados a ser instrumentos de paz e perdão na vida dos outros. Muitas vezes estendemos essa necessidade a nós mesmos, mas é igualmente essencial que concedamos perdão àqueles que nos feriram. E assim, a oração nos motiva a criar um laço de amor e reconciliação. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. Neste espírito, que possamos abrir nossos corações ao auxílio do Senhor para que possamos verdadeiramente perdoar e, desta forma, curar as feridas que nos cercam. Neste dia que agora se inicia, entreguemos cada uma de nossas preocupações a Deus, confiando em sua sabedoria e amor infindos. Que em cada momento de incerteza, recordemos a promessa de que Ele nunca nos abandona, pois Ele é um Deus que se revela como nosso companheiro em cada jornada.
Não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13:5. Que essas palavras possam ecoar em nossos corações e nos dar coragem para enfrentarmos os desafios que a vida nos impõe. Ao nos permitirmos entregar tudo a Ele, encontraremos coragem e renovação para darmos o melhor de nós, assim como Ele sempre nos deu o seu amor. Ao contemplar o horizonte deste novo dia, que nossa oração seja um elemento transformador, capaz de nos guiar em cada passo que daremos. Confiemos que, ao abrirmos as portas de nossos corações e consagrarmos nossas vidas a Ele, experimentaremos a plenitude da alegria que vem do alto. Clamemos ao Senhor para que, em Sua infinita graça, transforme nossas incertezas em esperança e nossas fraquezas em fortalezas. Digo-vos que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa daqui para acolá, e ela passará. E nada vos será impossível. Mateus 17:20. Assim, neste espírito de entrega e confiança, unamo-nos em oração, pedindo ao Senhor que ilumine nosso caminho com sua presença. Que a cada passo que dermos, possamos lembrar que estamos perfeitamente cercados pelo amor dele e que com ele ao nosso lado, somos capazes de enfrentar todas as tempestades. Ao confessarmos nossas fraquezas e buscarmos a força que ele provê, encontramos o verdadeiro sentido da liberdade em Cristo. Que este dia, abençoado e cheio de promessas, seja vivido na graça e na paz de nosso Senhor. Amém. E em meio aos desafios que se apresentam, amados filhos, voltemos nosso coração àquele que é nossa rocha inabalável, nosso refúgio eterno. Assim como nos ensina o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ao confrontarmos as tribulações deste dia, que possamos lembrar que nunca estamos sozinhos. Temos o Criador do universo ao nosso lado, pronto para nos oferecer a força necessária para superar as adversidades que nos cercam. A confiança em Deus deve ser como um ancla em nosso ser, firmada em sua fidelidade inabalável. Muitas vezes, as ondas do medo e da ansiedade podem ameaçar nos arrastar para a derrota, mas lembremo-nos de que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Estas palavras de Paulo nos chamam a refletir sobre o poder que a fé nos confere em meio às lutas. Olhemos para ele com a certeza de que, mesmo nas tempestades da vida, encontraremos em sua presença a fortaleza que precisamos para avançar e perseverar. Queridos irmãos e irmãs, não há dúvida de que as incertezas podem surgir como sombras em nosso caminho. A vida apresenta-nos desafios que, por vezes, parecem insuperáveis. No entanto, a Escritura nos assegura: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Com essas palavras, somos convidados a despojar-nos do medo que nos paralisa e substituir a hesitação pela coragem que vem do Senhor. O medo pertence ao mundo, mas a coragem trazida pelo amor de Deus é aquela que se alimenta da esperança e nos move em direção ao nosso propósito divino. Devemos, portanto, abrir nossos corações e permitir que o amor de Cristo nos envolva e nos transforme. Permitam-me também recordar que a fé é um caminho de crescimento e superação. Quando nos deparamos com situações que testam nossa confiança, somos apresentados a uma oportunidade de afirmar nossa esperança em Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Nesta exortação de São Paulo, encontramos um guia prático para nossos dias desafiadores. A alegria na esperança é o combustível para nossa jornada, enquanto a paciência nas tribulações é a chave que nos torna resilientes. E a oração, meus amados, é o fio que liga nossas almas ao coração de Deus, proporcionando-nos direção e renovação para seguirmos em frente.
Pais e mães, irmãos e irmãs, mesmo diante de dúvidas e incertezas, é vital que nos lembremos de que a permanência em Cristo é o que nos traz conforto e esperança. Em tudo, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Esta é uma declaração poderosa que nos lembra de nossa identidade em Cristo. Somos vitoriosos, não por nossos próprios esforços, mas pela graça que recebemos dele. Ao enfrentarmos as exigências do dia, que possamos viver com essa certeza em nossos corações, sabendo que por meio dele, cada batalha pode ser vencida e cada lágrima poderá ser transformada em riso. É compreensível, amados, que em meio às dificuldades sejamos projetados a questionar: por que eu estou passando por isso? Ou será que conseguirei superar? Contudo, devemos nos lembrar das promessas de Deus que nos acompanham em cada etapa da nossa jornada. O Senhor fala em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que estas palavras penetrem profundamente em nossos corações e nos lembrem de que sua presença é uma constante em nossas vidas. Ele é nossa luz nas trevas e nosso guia nos momentos incertos. Ajudemo-nos, portanto, a confiar não apenas em nossos próprios esforços, mas também na providência divina que age em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver um caminho claro diante de nós. A fé é caminhar no escuro, esperando a luz que virá no momento certo. Lembremo-nos das palavras do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando entregamos a ele nossas preocupações e inquietações, abrimos espaço para o seu agir, permitindo que ele trabalhe em nossas vidas de maneiras que nunca imaginaríamos. Às vezes, a vida pode parecer uma luta constante, mas ao buscarmos forças em Deus, nos tornamos instrumentos de sua paz e amor. O Senhor renovará as forças daquele que espera nele. Isaías 40:31. Que possamos esperar no Senhor com paciência, cientes de que cada expectativa nossa reverberará em promessas cumpridas. Ao confiarmos nele, somos renovados a cada amanhecer e temos a certeza de que seremos sustentados em cada desafio. Neste momento sagrado, amados, peçamos ao Senhor que renove em nós a fé, que nos ajude a manter os olhos fixos nele, a fonte de toda esperança e amor. Que nossas orações sejam como uma ponte que nos conecta à sua infinita misericórdia, afrouxando os medos e as dúvidas que tentam nos segurar. Ao clamarmos por força para enfrentar nossos desafios, lembremos que o Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salmo 28:8. Por fim, que nossa jornada diária seja repleta de coragem e renovação. Que ao nos depararmos com as adversidades, possamos erguer nossas cabeças e declarar: confio em ti, Senhor, pois sei que o Senhor é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Quando cultivamos essa certeza em nossos corações, tornamo-nos testemunhas vivas da sua bondade e levamos outros a experimentar o amor que transforma. Acreditemos, portanto, que somos chamados a ser portadores de esperança, luz em meio às trevas e instrumentos de amor em um mundo que clama por ele. E assim, com corações confiantes e esperançosos, elevemos nosso espírito ao Senhor, entregando-lhe as ansiedades, os medos e as lutas que nos cercam. Que ele nos fortaleça e nos renove, guiando-nos em cada passo deste dia que se inicia. Amém. E agora, amados filhos e filhas, voltemos nosso olhar para aqueles que nos cercam e para o propósito que Deus tem para nós em relação ao próximo. A intercessão deve ser um aspecto fundamental de nossa vida espiritual.
Como discípulos de Cristo, somos chamados a nos preocupar não apenas com nossas próprias necessidades, mas também a levar ao Senhor as intenções e as dores de nossos irmãos e irmãs. A Escritura nos ensina em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Assim, ao elevamos nossas vozes em oração, podemos ser instrumentos de cura e transformação nas vidas daqueles que nos rodeiam. Pensemos, por um momento, em nossas famílias, nossos amigos, os necessitados que cruzam o nosso caminho e até mesmo em nossos líderes. Todos precisam de nossa intercessão. Em Efésios 6,18, somos exortados a orarmos em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Ao fazermos isso, tornamo-nos parte do plano divino que busca trazer luz e esperança ao mundo. Que alegria saber que ao orarmos com fervor, ajudamos a desatar as amarras do desespero e a trazer conforto àqueles que carregam o peso da dor. Amados, considere neste momento as milhares de almas que em silêncio clamam por socorro, por compreensão ou simplesmente por um sinal de amor. Ao nos unirmos em oração, nossos corações se entrelaçam com os de nossos irmãos, formando uma rede de solidariedade que atravessa fronteiras. Carregai os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2 nos encoraja São Paulo, e este é um chamado que devemos abraçar com fervor. Que nossa intercessão se estenda a todos os cantos da terra, especialmente aos que se encontram nas margens da sociedade, aos que sofrem injustamente e aos que buscam um caminho de luz em meio à escuridão. Além disso, neste dia, é essencial pedirmos discernimento e sabedoria divina para as decisões que tomamos. A vida é repleta de escolhas, e por vezes podemos nos sentir perdidos diante das incertezas. Em Tiago 1,5, a palavra nos assegura: se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que confiança encontramos nesta promessa! Quando pedimos a sabedoria de Deus, Ele nos guia, iluminando nosso caminho com a luz da verdade. Que possamos, portanto, abrir nossos corações e mentes para receber essa sabedoria, para que em todas as nossas decisões possamos ter clareza e propósito, refletindo a vontade do Senhor em nossas vidas. Rogo, portanto, que em cada pequena ou grande decisão que enfrentamos, possamos nos lembrar das palavras do Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ao nos submeter à orientação divina, permitimos que Deus leve nosso ser a um lugar de paz e certeza, fazendo de nós instrumentos de sua vontade. Que possamos viver a cada dia, não apenas buscando nosso próprio bem, mas servindo ao próximo com amor e generosidade. Ser um canal de bênção e luz no mundo é uma expressão de nossa fé em ação. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5:13 e 14. Isto não é apenas um convite, mas uma responsabilidade. Como podemos, então, brilhar em meio à escuridão? O serviço ao próximo é um modo poderoso de manifestar a luz de Cristo. Quando estendemos a mão ao necessitado, ao afligido, ou àquele que se encontra em solidão, acolhemos a presença de Deus em nosso meio. Ajudemo-nos a abrir nossos olhos para as necessidades que nos cercam e a agir com compaixão. Lembremo-nos da exortação encontrada em 1 João 3:17-18, que nos diz: mas aquele que possuir bens deste mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Essas palavras nos chamam a uma prática viva da nossa fé, que possamos nos comprometer a olhar ao nosso redor
e encontrar pequenas maneiras de sermos bênçãos na vida das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Já pensaram, amados, como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças? Um sorriso para um desconhecido, uma palavra de encorajamento a um amigo, ou mesmo um gesto de generosidade para com o necessitado, pode ser a luz que ilumina o dia de alguém. Que nossos corações estejam abertos para essas oportunidades, pois como nos ensina a Escritura, sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. E enquanto servimos e intercedemos, que o Senhor nos conceda um coração sensível às necessidades dos outros, mas também de suas promessas e direção. Que possamos fazer da nossa vida uma oração incessante, uma busca constante por justiça, amor e paz. O mundo anseia por esperança, e nós temos o privilégio de sermos esses portadores de esperança, levando àqueles que estão em necessidade a certeza de que Deus os ama e se preocupa com eles. Neste momento de oração, elevemos nossas vozes por todos aqueles que nem sempre podem fazer suas petições serem ouvidas. Que possamos ser suas vozes junto ao Senhor, clamando por conforto, cura e restauração. Que cada um de nós se torne um farol que irradia a luz de Cristo, um testemunho vivo do amor que nos foi dado gratuitamente e que, por sua vez, somos chamados a compartilhar com abundância. Assim, amados, que possamos viver este dia com um espírito de serviço e intercessão, buscando a sabedoria e o discernimento divinos, e tornando-nos verdadeiros canais de bênçãos em um mundo sedento de amor e solidariedade. Que cada ato nosso seja permeado pela presença do Senhor, guiando-nos em nosso caminho e inspirando-nos a tocar a vida dos que nos cercam com a luz que recebemos de nosso Salvador. E ao final deste dia, quando refletirmos sobre nossas ações, que possamos ter a certeza de que, ao ajudarmos o próximo, contribuímos para a construção de um mundo mais justo e amoroso, onde o bem prevalece e cada pessoa é acolhida no abraço da misericórdia divina. Amém. Com o coração transbordando de gratidão, amados filhos, entreguemos agora ao Pai todas as nossas preocupações, alegrias e desafios. Hoje somos convidados a reconhecer e agradecer pelas inúmeras bênçãos que nos cercam, tanto as grandes quanto as pequenas, e a confiar que em cada momento de nossa vida, a presença amorosa de Deus nos acompanha. A gratidão deve sempre a nossa resposta à bondade divina, pois, conforme nos ensina a Escritura em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando praticamos a gratidão, abrimos nossos corações para o poder transformador da ação de Deus em nossas vidas. Contemplem, amados, as pequenas alegrias do cotidiano, o carinho de uma palavra amiga, a beleza de um pôr do sol, o abraço acolhedor de um ente querido. São essas pequenas manifestações do amor de Deus que frequentemente passam desapercebidas, mas que, quando reconhecidas, nos lembram da abundância de sua graça. Em Salmo 103:2, encontramos a orientação: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Cada bênção, cada momento de alegria merece nossa lembrança e gratidão. Se nos dispusermos a contar nossas bênçãos, veremos que elas são inumeráveis, e que, ao expressarmos nosso agradecimento, nos tornamos canais de alegria e esperança para aqueles que nos rodeiam. Devemos, portanto, elevar nossas vozes em louvor e declaração de fé. É através desta conexão verdadeira com Deus que encontramos propósito e direção. Seguindo as palavras de Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Somos incentivados a entregar a ele cada passo que damos. Em cada decisão, em cada plano, devemos buscar a sua sabedoria e a sua orientação, sabendo que, se confiarmos verdadeiramente, ele fará com que nossas escolhas reflitam sua vontade perfeita. Neste momento de entrega, convido cada um de vocês a trazer à mente suas preocupações e ansiedades, suas esperanças e seus sonhos, que possamos depositar tudo isso nas mãos amorosas de Deus. Como nos ensina Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas cargas a Ele, encontramos a paz que sobrepuja toda preocupação e que nos permite seguir em frente, firmes na fé e na esperança. Hoje, ao iniciarmos um novo dia, façamos uma declaração de fé e compromisso. Que nossos corações se unam em um propósito de ser um reflexo vivo do amor de Deus no mundo. Em Mateus 5,16, o Senhor nos exorta: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Este é um chamado poderoso, que nos convida a sermos ativos na construção de um mundo que espelha a bondade e a compassão divinas. Que estejamos sempre prontos a agir, a estender a mão ao que precisa, a confortar os aflitos e a trazer esperança aos desencorajados. Amados filhos e filhas, em cada ato de bondade, em cada gesto de amor, estamos refletindo a luz de Cristo. Pensemos em como podemos impactar positivamente a vida daqueles que nos cercam, seja através de um gesto generoso, uma palavra de ânimo ou simplesmente ouvindo com atenção. Estaremos cumprindo nossa missão como verdadeiros discípulos de Cristo. Como nos lembra 1 Pedro 4,10, cada um ministre aos outros, segundo o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ao frutificarmos na generosidade e no amor, sentimos a plenitude da presença divina em nossas vidas. E ao olharmos para o que está por vir, lembremo-nos de que cada dia é uma nova oportunidade, uma nova chance de viver com intenção, amor e fé, que possamos entregar a Ele os nossos planos e projetos, sabendo que a sua vontade é sempre o melhor para nós. Em Jeremias 29:11 lemos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que esta promessa ressoe em nossos corações e que possamos confiar plenamente nos planos que Deus tem para nós. Neste espírito de gratidão, invocamos a ajuda do Senhor e abrimos nossos corações para ouvir sua voz. Que possamos ser inspirados na busca pela sua vontade por meio da oração, da meditação e da escuta atenta. Que lembremos que, embora tenhamos nossas próprias preocupações e dificuldades, Deus está sempre disposto a nos guiar e a nos fortalecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. É uma verdade que deve ecoar em nossos corações a cada dia, permitindo-nos viver com esperança, mesmo em tempos de tribulação. Portanto, amados, iniciemos este dia com um espírito renovado de agradecimento e amor. Que nossas orações sejam marcadas pela gratidão pelas bênçãos que já nos foram concedidas e pela confiança plena nas promessas de Deus para o futuro. Que cada um de nós se torne um farol de esperança, iluminando os corações ao nosso redor e refletindo a imensidão do amor divino em cada ação nossa. Assim, entregamos ao Senhor todas as nossas preocupações, dando-lhe graças por tudo que Ele é
e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Que cada passo que dermos hoje seja uma expressão da nossa fé e um testemunho do seu amor. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes. Amados filhos e filhas, ao encerrarmos este momento de oração, é com um profundo senso de gratidão e esperança que refletimos sobre a fidelidade inabalável do Senhor em nossas vidas. Cada dia é uma nova oportunidade de nos aproximarmos de Deus, que está sempre ao nosso lado, guiando-nos e iluminando nossos caminhos. Como nos ensina a Bíblia em Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. Esta poderosa promessa deve ser uma âncora para nossas almas, especialmente em tempos de incerteza. Ainda que enfrentemos desafios, recordemos o que diz 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. A vida cristã é uma jornada que exige confiança inabalável em nosso Senhor. Ao depositarmos nossas preocupações e anseios a seus pés, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Isaías 41:10 nos conforta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que estas palavras nos inspirem a enfrentar o dia que se inicia com coragem renovada, sabendo que nunca estamos sozinhos. Por isso, amados, convido-vos a fazer um ato de fé e comunhão. Que este momento que vivenciamos juntos não se limite ao aqui e agora, mas que reverberem em nossas vidas e em nossas comunidades. Ao nos unirmos em oração e partilha, fortalecemos não apenas um ao outro, mas somos também testemunhas vivas do amor de Deus para com todos. Em Mateus 18:20, o Senhor nos assegura que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Que possamos sempre buscar essa união e essa presença entre nós. Assim, peço que, se esta oração tocou seu coração, se você encontrou uma luz de esperança ou uma palavra de ânimo, que manifeste isso nos comentários. Compartilhe uma frase de fé, uma reflexão ou mesmo um pedido de oração. Este gesto simples nos une ainda mais como comunidade em Cristo e espalha a luz da mensagem divina para aqueles que talvez estejam em busca de esperança e conforto. Quando comentamos, edificamos a nossa fé e a de outros, tornando-nos canais da graça de Deus. E se você se sente motivado por esta missão, encorajo-vos a clicar no botão de curtir. Este gesto simples não é apenas um apoio, mas uma maneira de ajudar a levar esta mensagem de esperança e fé a mais corações que desesperadamente necessitam ouvir sobre o amor e a misericórdia de nosso Senhor. Como nos lembra Salmo 96:2, anunciai entre os nations a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Cada curtida é como uma vela acesa na escuridão, iluminando o caminho para aqueles que estão perdidos. Por fim, convido a todos, um coração aberto, a inscrever-se em nosso canal. Este ato não é meramente uma formalidade, é um passo a mais em sua jornada espiritual, uma oportunidade de crescimento contínuo na fé e na comunhão com a Igreja. Em Romanos 2, somos exortados a não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ao se inscrever, você se compromete a renovar sua mente e seu espírito, buscando a verdade divina sempre mais profundamente. Ao encerrarmos, peçamos a bênção do Senhor em nossas vidas. Que Ele venha sobre cada um de nós como um abrigo em tempos de tempestade, como um farol em noites escuras. Que em nossa vida diária possamos refletir o amor de Cristo, promovendo paz, justiça e solidariedade. Que a luz e o amor de Deus estejam sempre em nossos corações,
guiando-nos em todos os nossos caminhos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. Números 6, 24 a 26. Amém. Levemos adiante a mensagem de amor e união, e que nossa vida seja um testemunho do que significa viver em fé e esperança. Que Deus os abençoe ricamente hoje e sempre. Amém.